meu nome é Cristiana, sou professora de inglês. Sejam bem-vindos os alunos do curso de Manutenção e Suporte em Informática. Estaremos trabalhando agora a disciplina de Inglês Instrumental. Nessa primeira aula, estaremos trabalhando a unidade Idiomatic Differences Between English and Portuguese. Os assuntos que iremos trabalhar serão as diferenças idiomáticas entre o inglês e o português, expressões com o verbo to be, estar de e estar com, os pronomes, verbo to be no presente simples, os adjetivos e partes do discurso. Diferenças idiomáticas entre o inglês e o português. São formas que não têm qualquer semelhança com as formas usadas na outra língua para expressar a mesma ideia, ou seja, existe correspondência no plano da ideia, mas não no plano da forma. É importante lembrar que os idiomas não são rígidos como as ciências exatas, e que normalmente existem várias maneiras de se expressar uma ideia. Veremos agora as expressões mais comuns usadas com o verbo to be. Por exemplo, quantos anos você tem? How old are you? Você tem certeza? Are you sure? Você tem razão. You are right. Não tenho medo de cachorro. I'm not afraid of dogs. O que é que ele tem de errado? What's wrong? Não tive culpa disso. It wasn't my fault. Tivemos sorte. We were lucky. Tenha cuidado. Be careful. Isto não tem graça. That's not funny. Você deve ser paciente. You must be patient. Agora veremos o verbo to be com as preposições de e com. A combinação do verbo estar com as preposições de e com é muito comum em português, sendo que os significados que essas combinações representam podem assumir diferentes formas em inglês, conforme os seguintes exemplos. Estou com frio, I'm cold. Estou com fome, I'm hungry. Estou com medo, I'm afraid. Estou com pressa, I'm in a hurry. Estou com dor de cabeça, I have a headache. Ela está com 15 anos, she is 15 years old. Estou de férias, I'm on vacation. Pronomes. O pronome pessoal, subject pronoun, é usado no lugar do sujeito, como mostra o exemplo abaixo. Mary is intelligent. She is intelligent. Podemos perceber que o nome Mary foi substituído pelo pronome pessoal she. Os demais pronomes são I, eu, por exemplo, I am a singer, you, você, you are a student, he, ele, he is a teacher, she, ela, she's a nurse, it, ele ou ela, lembrando que só é usado para animal, objeto ou coisa, it's a dog, it's a table, we, nós, we are friends, they, eles, ou elas também, they are good dancers. Verbo to be no presente simples. Essa é a conjugação do verbo to be na forma afirmativa, na forma contraída, na forma negativa e na interrogativa. Veremos. Na forma afirmativa, I am. Forma contraída, I'm. Forma negativa, I am not. Na forma interrogativa, am I? You are, you're, you are not, are you? He is, his, he's not. Is he? She is, she's not. Is she? It is, it's not. Is it? We are, we're, we are not. Are we? They are, they're, they are not. Are they? You are, you're, you are not. Are you? Adjetivos. O adjetivo em inglês ele é invariável e precede o substantivo. Observe. Nice girls, good students, lazy boys. Todos eles estão antecedendo o substantivo. Nice, antecedendo o substantivo girls, good, antecedendo o substantivo students, lazy, antecedendo o substantivo boys. Exemplo, you are nice girls. Adjetivos não têm plural. I had a sweet dream, I had sweet dreams. Observe que dream é um substantivo na primeira frase no singular e dreams também o mesmo substantivo na segunda frase no plural. O adjetivo permaneceu invariável. Sweet, dream, sweet, dreams. Adjetivos não variam em gênero.
He is a strong man. She is a strong woman. Nesse caso, também, temos o adjetivo strong antecipando o substantivo man, masculino. Da mesma forma, o mesmo adjetivo antecipando o substantivo woman, strong woman. Adjetivos normalmente vêm antes do substantivo. I have sweet dreams. He is a strong man. Partes do discurso. Muitos gramáticos trabalham com várias partes do discurso: substantivos, verbos, adjetivos, advérbio, pronome, conjunções, preposições e interjeições. Aqui estaremos trabalhando também com os artigos. Veremos cada classe, sua definição e seus exemplos. Substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia os seres. Exemplo: doctor, drugstore, table. Verbo. Verbo é a palavra que descreve uma ação ou estado. Exemplo: need, fix, work, travel, read, install. Adjetivo é a palavra que descreve o substantivo. Ugly, thin, important, beautiful, small. Advérbio é a palavra que modifica ou qualifica o verbo, adjetivo ou outro advérbio. Por exemplo, slowly, here, tomorrow. Pronome. Ele é usado no lugar do substantivo para evitar repetições. Por exemplo, he, she, it, you, they, we. Conjunção. A conjunção liga duas palavras, frases ou sentenças. But, so, and, or, entre outros. Preposição. A preposição geralmente vem antes de um substantivo ou pronome. Por exemplo, temos on, in, by, with, at. Interjeição. Ela expressa emoção ou surpresa e geralmente é seguido pelo ponto de exclamação. Hello, ouch, oh no. Artigo. Ele é usado para introduzir um substantivo. The, a, an. Na aula 2, What can you do with computers? Estaremos trabalhando dicas para leituras de textos e as estratégias de leitura. A leitura não é um processo de decodificação de palavra por palavras. Muitas palavras encontradas em um texto são cognatas. Tem que ter cuidado com os falsos cognatos. Procure o significado geral do texto. Palavra desconhecida, é sempre bom ver se a palavra é ou não importante para a compreensão do texto. As palavras repetidas são importantes para a compreensão de um texto. Normalmente são palavras com grande significado que contribuem para a interpretação do texto. Observe se há associações das palavras com o título, ilustração. Observe o contexto em que ele se encontra. Verifique hipóteses e procure entender o significado de palavras-chave. Para compreender um texto em inglês, não é necessário fazer a tradução de palavra por palavra. Por isso, existem algumas estratégias e técnicas. Aqui estão várias dicas de leitura. Palavras cognatas. São palavras que são semelhantes às palavras em português. Normalmente são palavras que vêm do latim ou do grego e que se assemelham ao português na escrita e no significado. Palavras repetidas. São palavras que facilitam a compreensão do texto. Marcas tipográficas. Elas chamam a atenção do leitor. Essas marcas elas podem ser números, símbolos, títulos, gráficos, tabelas, letras maiúsculas, negrito, itálico e entre outros. São todas as informações visuais que são colocadas no texto para passar mais informações além do texto escrito. Skimming consiste em fazer uma leitura rápida do texto, com o objetivo de obter a ideia geral sobre o assunto. Normalmente você usa essa técnica do skimming quando você está lendo um livro e procura um assunto específico naquele livro. Você faz a leitura rápida e você vê se aquele assunto é ou não do seu interesse. Scanning. Técnica usada para extrair apenas informações específicas do texto. A inferência é uma técnica que permite, a partir das informações do texto, chegar-se a conclusões lógicas. Nessa aula, estaremos trabalhando os tipos de computadores. Veremos pronomes demonstrativos, artigos definido e indefinido, o verbo to have no simple present. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar posição em relação às pessoas do discurso. Veja quais são eles em inglês. No singular, this, este, esta, isto. Plural, these, estes, estas. Singular, that, aquele, aquela,
aquilo. Plural, those, aqueles e aquelas. Usa-se os pronomes demonstrativos this, these, para indicar seres que estão perto de quem se fala. Por exemplo, this method will work. These methods will work. Os pronomes demonstrativos that, those, são usados para indicar seres que estão distantes da pessoa que fala. Observe. That computer technology is one of the most fundamental disciplines of engineering. Those computers technology are the most fundamental. Definite and indefinite article. Em inglês, os artigos definidos são a, an, com significado uma, uns, umas. O artigo definido é the, o, a, os, as. O artigo definido é usado quando há certeza da correlação e definição do substantivo. Por exemplo, the computer belongs to him. Os artigos indefinidos são usados quando não há certeza da correlação com o substantivo. A computer is with a defect. Os artigos em inglês não variam em gênero e número. Por exemplo, the boy, the woman, the children. Você observa que o artigo the está precedendo o substantivo masculino boy, o substantivo feminino woman e o substantivo no plural children. A computer scientist wants to sort the cards. Da mesma forma, antecipando o substantivo no plural cards. Antes de nome próprio, Roberto Carlos was born in Brazil. Observa-se que antes do nome Roberto Carlos não foi colocado o artigo the. Exceções. The Kennedys like politics. Plural, quando refere-se à família. Então, nesse caso, antes do nome Kennedys, foi colocado o artigo the, porque ele refere-se a nome de famílias. Também não é usado antes de pronomes possessivos. Por exemplo, my favorite singer is Gilberto Gil. Então, antes dos pronomes possessivos, não podemos usar os artigos definidos. Verbo to have, no simple present. O verbo to have possui a sua flexão dois formatos apenas, sendo assim muito simples e fácil sua utilização. Com os pronomes I, you, we e they, utiliza-se have. Com os pronomes he, she, it, utiliza-se has, ou seja, a terceira pessoa do singular. Por exemplo, you have a recordable disk drive. A mouse usually has two buttons. Nesse caso, foi utilizado o verbo has porque está se referindo a mouse, uma coisa. It has keys for letters and numbers. Da mesma forma, o verbo ficou has por conta da concordância com o pronome it. Parts of computer. Nessa aula estaremos trabalhando inside the computers, simple present tense, present continuous tense. Inside the computers. Você já viu algum computador aberto? Conheça algumas peças que compõem a parte interna dos computadores. Por exemplo, temos the case, the motherboard e the power supply. Temos ainda a RAM memory, the case fan e hard disk. Simple present tense, SOS. Muitos verbos recebem somente o S. Por exemplo, he sings, she hugs. Lembrando que para formar o presente simples, acrescentamos o S na terceira pessoa do singular, he, she e it. As demais pessoas, I, we, you e they, permanecem sem alterações. Verbos terminados em S, Z, SH, CH, O, acrescenta-se ES. He passes, she wishes, he watches, he goes. A conjugação dos verbos em inglês no presente apresenta variação apenas na terceira pessoa, he, she, it, nas quais coloca-se o S no final da palavra. A não ser que essa palavra, esse verbo, ele faça parte da exceção, como a gente acabou de ver, esse exemplo do ES, e temos outros exemplos, no caso dos verbos que terminam em Y precedidos de consoante. Nesse caso, tira-se o Y e acrescenta IES. Por exemplo, it flies. Nesse caso, o verbo fly, F-L-Y, troca-se o Y por IES. Do e does. O do e does ele pode ser utilizado como auxiliar ou como verbo. Por exemplo, na forma afirmativa, I have a mouse. Na forma negativa, I do not have a mouse. O do entra como auxiliar do verbo have. Na interrogativa, do you have a mouse?
Lembrando que o do também entra como auxiliar, indicando que a frase está na interrogativa e no presente simples. Usamos o auxiliar do para as pessoas I, we, you e they, e usamos o auxiliar das para as pessoas he, she e it, normalmente em frases interrogativas e negativas. Para responder utilizando a resposta curta, faz-se da seguinte forma. Na forma afirmativa, yes, I do. Na forma negativa, no, I don't. Present Continuous Tense. Este tempo ele é formado pelo verbo to be, no presente, mais a forma ing do verbo. Usamos o Present Continuous Tense para expressar uma ação que está acontecendo no momento da fala. Por exemplo, I am writing a letter to you. Estou escrevendo uma carta para você. Para expressar uma ação que está acontecendo no presente, mas não necessariamente no momento da fala. I am taking a course in computer science. Eu estou fazendo um curso em ciência da computação. O present continuous também pode ser usado para indicar ações futuras, intenções, propósitos ou quando estamos certos que algo vai acontecer. I am planning to travel to Fortaleza. A regra geral para formar o presente contínuo é acrescentar ing ao final do verbo. Por exemplo, we are reading a digital magazine. Porém, alguns verbos seguem outras regras. Por exemplo, os verbos que terminam em e pedem o e e recebem o ing. Exemplo, come. Com o acréscimo do ing, tira-se o e e fica coming. Por exemplo, I am coming. Drive. Perde o e, ganha o ing. Driving. I am driving a boat. Dance. Da mesma forma, perde o e e acrescenta-se o ing. Dancing. I am dancing alone. Os verbos que terminam em consoante vogal consoante dobram a última consoante antes de receberem o ing. Por exemplo, swim, cut e knit. Todos os verbos terminam em consoante vogal consoante. Para receberem o ing, terão que dobrar sua última consoante. No caso do swim, dobra-se o último m, fica swimming. Exemplo, he's swimming. Cut, dobra-se o t, cutting. We are cutting. Knit, dobra-se o T. Knitting, I am knitting. Muito obrigada pela sua participação, espero que você tenha acompanhado e continue os estudos através da plataforma.